Feliz 2025 para você, para mim, para todo mundo. 2024 eu espero que tenha sido um ano bom para vocês. A gente saiu recentemente, ainda faz o que? Uns 2 anos talvez que as coisas voltaram ao normal, se é que a gente pode falar nessa coisa que é a rotina normal. A gente passou pela pandemia que destracialhou vidas, destruiu rotinas e ainda hoje ainda é uma marca muito forte no psicológico de muitos. E pra gente se recuperar vai demorar um pouco, né? Enquanto isso, a gente vai seguindo com a vida normal. E em 2024 foi um ano de muitos projetos para mim, alguns deram certo, outros ainda não deram certo. Outros fracassaram completamente e alguns eu tô continuando, como por exemplo este canal aqui. Então, sendo esse daqui um canal de literatura, no fim de cada ano eu sou intimado a fazer uma retrospectiva, né? Uma grande tradição aqui. Eu não tenho muita superstição quanto a passagem de ano para outro, mas eu acho que essa daqui é uma oportunidade interessante para falar de alguns livros que talvez eu não fale em outros momentos, já que o objetivo aqui do canal é fazer vídeos um pouco mais longos, com resenhas um pouco mais densas. E tem livros que se prestam isso, tem outros que não. E alguns desses que não se prestam eu ainda gostaria de falar sobre, tanto que tem esse vídeo aqui para isso. Então é uma oportunidade interessante. Eu linkei aqui 8 livros, não tem nada especial sobre o número 8, é só que calharam de ser 8 os livros que me impactaram de forma mais profunda nesse ano que passou. E apesar de ser uma potência de 2, não é o início de uma série de listas de 8 ou alguma coisa. Mas enfim, né, eu gosto de potências de 2. Foi uma coincidência aqui, evidentemente. Esse vídeo não vai ter sumário, eu vou ir mostrando os livros conforme eu for falando, e os livros estão ordenados aqui em ordem de término de leitura, o que quer dizer que o primeiro livro que eu vou mostrar, eu terminei de ler ele no começo do ano, ou seja, em janeiro, e o último livro foi ali em meados de dezembro. Então não é um ranking de qualidade, não é um ranking do quanto mais eu gostei, é só uma forma arbitrária de sortear os livros, né? E bom, sem mais delongas, o primeiro livro do qual eu quero falar aqui é este excelente Solenoide, do Mircea Cartarescu. É assim que se pronuncia o nome dele, procurei no Google antes de começar o vídeo. E esse aqui é um livro muito impressionante, eu vou usar essa palavra muitas vezes ao longo do vídeo, até porque estou falando de livros que realmente me impressionaram bastante, mas principalmente pela abrangência, por quão visceral a prosa desse livro me parece que ele é muito impressionante, até por como ele constrói coisas muito grandiosas com a prosa, né? O Mircea é um romeno que é muito cotado para ganhar o Nobel, principalmente depois do lançamento mesmo dessa edição aqui, né? Que saiu pela editora Deep Vellum na tradução do Sean Cotter em 2022. Esse é um livro que na verdade saiu em 2015, só que eu acredito que até com essa tradução do Sean Cotter ele foi mais propulsionado para o mercado, até porque era a primeira tradução em língua inglesa, que é a língua que vai ter mais alcance, e realmente não tem muita galera que lê romeno, pelo menos eu não conheço ninguém. Então realmente, até por ter sido um sucesso de vendas, o Mircea acabou sendo um pouco mais cotado para ganhar o Nobel do ano passado. Eu até assisti a cerimônia torcendo para ele, acabou ganhando a Han Kang, que é uma autora que eu não conhecia. Eu fiquei com bastante curiosidade de ler as obras dela. Eu ouvi muitas opiniões conflitantes, gente dizendo que a Vegetariana, que é o livro mais famoso dela, é ruim, que Atos Humanos é bom, vice-versa, que os dois são ruins ou que os dois são bons. Então eu ainda tenho que ler para tirar as minhas próprias conclusões, né? E toda essa volta para não falar nada sobre o autor, mas eu acho que é importante dessa volta porque, como é um cara que está sendo indicado ao Nobel, você tem a indicação de que é um cara que tem uma obra já muito bem consolidada. De fato, o Mircea tem uma carreira um pouco longa na literatura. Ele começou com Nostalgia lá nos anos 90 e desde então vem publicando livros. Alguns deles ainda não têm tradução para o português, infelizmente.
Mas o fato é que tanto o Mircea quanto o protagonista aqui de Solenoid foram, no caso o protagonista ele ainda é um professor de romeno, e no caso aqui a gente tem um jogo de paralelos, né, porque o Mircea vai brincar muito com a própria história dele. O protagonista pode muito bem ser um duplo do Mircea Cartarescu. Os dois começam como professores de romeno, e os dois têm a pretensão de se tornarem grandes escritores. O Mircea consegue, evidentemente, já que a gente está falando de um livro best-seller, acho que não é best-seller, mas foi um bom sucesso de vendas, um bom sucesso editorial de crítica. E no livro o protagonista não consegue. Então a gente tem até a narração aqui do evento onde ele está num festival ali, ele vai recitar um poema épico dele, e ele é basicamente destroçado pela crítica, e depois ele tem que pegar os restos do ego dele e, de fato, o sonho de se tornar um escritor é estilhaçado, e ele continua sendo um professor de romeno durante o que a gente vai ter aqui no livro, né? E, na verdade, se compõe como um diário, que é bem interessante porque todos os temas da literatura do Cartarescu vão estar presentes aqui, só que translocados para uma perspectiva de primeira pessoa do singular, que no caso essa primeira pessoa é o próprio protagonista, que vai elaborar uma espécie de diário, não é exatamente um diário porque a gente não tem posições de tempo, dá para ter uma ideia de onde que a gente está, porque o livro se passa numa Bucareste pós-soviética, eu acho, ali no finalzinho, né, mais ou menos na época que um pouco depois do próprio Cartarescu ter a sua experiência como escritor, como professor de romeno. Esse aqui, o protagonista continua lá. E o fato é que ele vai elaborar uma espécie de autoficção nesses relatos, onde a gente pode ver que a vida dele parece ser incrivelmente monótona, e um jeito que ele tem de encontrar um pouco de alento é seguir esse sonho frustrado que é de ser escritor, não para publicar um livro, mas simplesmente para construir uma obra que faça sentido daquilo que ele vê no cotidiano. Então a gente vai ter várias situações corriqueiras aqui que são narradas com um surrealismo sinestésico bastante impressionante, então coisas corriqueiras são narradas com tons de imensidade que beiram o irreal mesmo, são realmente realmente uma prosa surrealista. Em dado momento aqui ele compra uma casa onde embaixo dela tem uma solenoide, e no apertar de um botão a gravidade para de funcionar e ele pode ficar flutuando no ar. Esse tipo de coisa a que eu me refiro, né? E o grande porém aqui é que, como isso daqui é uma ficção que é construída com a matéria do próprio cotidiano do personagem, você nunca sabe exatamente o que é realidade, ficção ou sonho. E isso tudo é muito bem escrito, muito bem feito, magistralmente executado. Por tudo isso, fica aqui a enfática recomendação do Solenoid. Esse livro saiu ano passado aqui numa tradução do Fernando Clabin, que também é o cara que traduziu Nostalgia, do mesmo autor, o primeiro livro. E os dois saíram pela editora Mundarel, que é uma editora que nunca decepciona. Então fica aqui, se você quiser entrar em contato com essa obra, eu recomendo as traduções do Fernando Clabin. O segundo livro do qual eu quero falar um pouco aqui é um livro que me foi recomendado por um amigo, que também tinha me recomendado antes desse o Nove Noites, do Bernardo Carvalho. E eu não lembro se eu li ele em 22 ou 23, o fato é que é um livro que me impressionou bastante. Eu achei realmente muito, muito bom. E aí ele me recomendou esse livro depois e disse que era melhor ainda. E essa é uma comparação que faz um pouco de sentido, porque a gente vai ter alguns temas parecidos, principalmente com a questão da memória, do registro e da história, que é uma coisa fugaz. Se você for parar para pensar, não tem exatamente como recuperar a história de uma forma exata. A história não é uma ciência exata, é uma ciência humana, e como tal, ela mesma tem uma própria história. E essa é uma questão que é explorada nos dois livros. Isso é bem interessante. Eu não posso dizer se um deles é melhor do que o outro, porque eu acho que cada um deles tem um objetivo diferente.
principalmente o Respiração Artificial, que vai lidar principalmente com o tema da ditadura militar de forma bem mais direta, bem mais visceral. Mas o fato é que os dois são livros muito bons. Né? Esse daqui é do Ricardo Pili, evidentemente eu li nessa edição aqui da editora The Bolsillo, que é uma edição argentina, se não me engano. E esse daqui é um livro que vai falar um pouco sobre a história do Emílio Renzi. Vai daqui antes de começar um parênteses que Emílio Renzi são os nomes do meio do autor, Ricardo Pili, então Ricardo Emílio Renzi Pili é o nome completo dele. Esse Emílio também é um escritor, aqui no livro, e ele vai escrever um romance que vai contar uma história pitoresca da família dele, onde o tio se casou com uma mulher, roubou uma fortuna que essa mulher tinha ali e aí fugiu. E no presente, quando o livro começa, o paradeiro presente desse tio é desconhecido. Aí o livro começa com uma correspondência que o Emílio recebe desse tio, onde ele vai falar: olha só, eu li o seu livro, é muito interessante, muito bom, muito bem escrito, massa. Só que assim, a história não foi bem assim. Aí ele vai começar a contar, né, que na verdade o que ele estava interessado não era na fortuna, mas em algo que tinha junto naquele cofre, que era uma série de correspondências de um cara que era supostamente um agente argentino que tinha sido exilado nos States, que era o bisavô daquela mulher ali, com a qual o tio do Emílio tinha se casado. E esse cara, esse bisavô, ele viveu num dos primeiros períodos ditatoriais de regime militar na Argentina. Então existem ali segredos de Estado mesmo, segredos da resistência, que não tinham sido estudados. Então você tem várias correspondências ali que supostamente seriam correspondências que têm código, e o que o tio do Emílio vai fazer é se debruçar sobre esses documentos e estudar eles em busca de respostas. Né? Então, a primeira parte, esse livro é estruturado em duas partes. A primeira delas é uma parte bastante proteica, bastante fragmentária, onde a gente vai ter vários narradores ao mesmo tempo. A gente tem a correspondência do Emílio com o tio dele. A gente tem em certo momento aqui o sogro do tio do Emílio, que vai fazer alguns monólogos ponderando coisas sobre essa situação. A gente tem o próprio tio dele, a gente tem ali trechos das correspondências e ele tentando ver o que pode ser código para o que ali, tentando desvendar essa questão. Então é um livro que começa bastante complicado, bastante fragmentário, e na segunda parte a gente começa a ter uma discussão teórica bastante complexa. Né? O Emílio vai se envolver ali com algumas pessoas, ele vai falar com um polonês, que era orientando do Wittgenstein. Eles vão ter algumas discussões bastante interessantes sobre a natureza da cognoscibilidade da realidade. Então, como que você consegue conhecer aquilo que existe. E esse é um livro que é muito interessante, sobretudo por o tratamento da questão da ditadura. Né? Tudo que está colocado aqui é mais interessante pelo que não é dito do que pelo que é dito. Então, a gente está aqui num momento de ditadura, evidentemente, é um livro que foi lançado durante a ditadura, e ele é tão hábil que ele passou pela censura, né? Ele consegue lidar com esses temas nesse sentido. Então, por exemplo, o tio do Emílio está exilado, ele fugiu, ninguém sabe onde ele está, mas por quê? Essa é uma questão que, quando você leva em consideração o que ele está fazendo e qual que é o ambiente político onde a Argentina se encontra, é uma resposta bastante óbvia. Só que isso nunca é dito em nenhum momento. Então, todas essas coisas ficam pairando no ar de uma forma um pouco etérea. Recomendo fortemente esse livro. Eu pretendo trazer aqui alguns detalhes, algumas discussões sobre esse livro, que lida bastante até com a própria história da Argentina. Então é um livro que eu tive que estudar para entender de forma um pouco mais profunda. Mas é um livro fascinante e valeu 100% a pena. Se você quiser que eu me apresse, por favor, deixe aí um comentário. E no mais, esse livro saiu aqui no Brasil pela editora Companhia das Letras, em tradução da Heloísa Jean, que também traduziu os poemas da Louise Gluck,
que eu gostei de ler, eu li ano passado também, não foi uma das leituras que mais me impactaram, mas umas leituras bem interessantes, alguns versos continuam comigo, mas eu não consigo julgar a tradução dela porque eu não sei ler, não consigo ler poesia na língua materna da Louise Gluck. Então, mas eu gostei de qualquer forma. Fica aqui esse adendo. Agora, para esse terceiro livro, a gente adentra o território da poesia. Esse terceiro livro é o Iluminações do Rimbaud, que eu li nessa edição aqui da Todavia em tradução do Júlio Castanhon Guimarães. E é um livro bastante interessante. É um livro que dispensa apresentações, mas que eu vou apresentar ele de qualquer forma. O Rimbaud, ele termina um processo de esvaziamento da poesia que começa com o Baudelaire. Então, quando a gente olha para um livro como As Flores do Mal, do Baudelaire, que é um dos livros fundadores do modernismo na poesia, a gente vê que o foco principal é deslocado daquilo que é sublime, daquilo que é belo, daquilo que é etéreo e bonito, para questões muito mais cotidianas, que não tem essa carga poética previamente. E além disso, né, isso está presente, por exemplo, no aquela coletânea de poemas em prosa, O Spleen de Paris. E inverso mesmo, né, As Flores do Mal, a gente tem ainda assim, além de ser o esvaziado, a gente tem o oposto, que é o grotesco. Então, daquilo que é sublime, a gente passa para aquilo que é decadente. Então, nas Flores do Mal, a gente vai ter poemas sobre o álcool, sobre o vinho, sobre a carniça, sobre vários tipos de decadências, que talvez seja até feio falar num vídeo pro YouTube aqui, né? Inclusive tem vários vídeos sobre esse livro, é bem interessante. E aí o Rimbaud vai levar isso a um paroxismo, né? Porque quando você olha para um livro como tanto o Spleen de Paris quanto As Flores do Mal, ainda que sejam em formatos diferentes, o Spleen de Paris são poemas em prosa, você ainda tem um aspecto técnico que é bastante palpável. Então As Flores do Mal são poemas, muitas vezes sonetos, você tem uma métrica bem certinha, você tem uma rima que só pelo aspecto técnico da construção desses poemas já é uma coisa muito impressionante, fora a temática, fora a carga emocional. E o Rimbaud vai destruir isso. Então, nesse Iluminações, a gente tem, na maioria, poemas em prosa. Os que não são em prosa são em verso livre, uns 2, 3 mais ou menos. E ele segue com esse esvaziamento, ele segue na temática, na tônica do Baudelaire, mas com esse diferencial. Então, muitas vezes você começa a ler isso aqui e você não percebe se tem alguma terra firme para você se firmar na hora de ler e interpretar esses textos aqui, né? É uma coisa muito mais proteica, muito mais fragmentária, mais uma vez. E é bem, bem interessante, né? O Rimbaud, nesse livro aqui, ele vai lidar principalmente com a questão da Revolução Industrial. Esse livro é de 73, 75 mais ou menos, ele foi publicado uma década depois, por editores, não pelo próprio Rimbaud. E aqui a gente vai ter uma visão bastante ácida dessa revolução industrial, né? Que apesar de um grande avanço técnico na produção, não conseguiu democratizar a melhora de vida para todo mundo. Muito pelo contrário, você vai ter proletários que vão ter jornadas exaustivas e tal. E tudo isso vai gerar também uma transformação na paisagem das cidades, né? De Paris e etc. Então, esses poemas aqui vão estar recheados com uma ironia bastante ácida e com várias descrições visuais impressionantes, até meio impressionistas mesmo, pensando, por exemplo, no trabalho do Monet. Esses poemas aqui se parecem muito com o estilo do Monet, me parece isso. Você vai ter essas descrições bastante pitorescas dessas imagens, dessas pessoas, dessas paisagens, dessas fábricas que começam a aparecer no horizonte. E tudo isso com um grão de dúvida bastante... não apenas uma dúvida bem saudável, mas bastante ácida também. Então esse é um livro que me impressionou bastante. Ele vai ser, até por essas descrições, ele vai ser um precursor do surrealismo. Mas esse é um livro impressionista, né? Então, por tudo isso, fica aqui a recomendação desse livro, que é um grande clássico.
O Rimbaud, ele parou de escrever com 21 anos, mais ou menos, não lembro exatamente. E ele nunca reuniu as obras dele. Então, esse Iluminações, na verdade, é uma coletânea que editores vão fazer depois que ele parou de publicar já. Então, vão atrás de alguns poemas dele. E até por isso, existe um certo debate sobre quais poemas se pertencem a essa coletânea e quais deveriam ser tirados ou qual a ordem deles. Assim, apesar disso tudo, eu acho que essa daqui é uma edição bem boa. Ela também vem com o Um Tempo no Inferno, que é um texto, um poema um pouco mais longo em prosa que geralmente vem junto das Iluminações, e os dois são bastante impressionantes. Então, novamente, fica aqui a recomendação desta poesia francesa. O quarto livro aqui da lista é de um cara que tinha sido um pouco esquecido pela crítica e pelo público, até que alguns anos atrás a Cia das Letras resolveu republicar, não toda, mas parte da obra dele. Estou falando aqui do Lúcio Cardoso, que escreveu este Crônica da Casa Assassinada, que é mais um calhamaço que eu li no ano de 24, que é um livro bastante impressionante, né? Me parece que, assim como existia uma certa dualidade entre o Lúcio Cardoso e outro escritor da época, que era o José Lins do Rego, existe uma certa dualidade entre essa crônica e o Fogo Morto, do José Lins do Rego, né? Os dois livros vão lidar com uma realidade um pouco parecida. Você tem a queda de uma velha ordem no Brasil e em frente à crescente modernização e, portanto, a ascensão de uma nova ordem com uma nova elite. Só que o Fogo Morto vai lidar com o começo dessa queda, e aqui na crônica a gente vai ter essa queda já consumada, e o clã que representa a velha ordem aqui, que é o clã dos Menezes, já está com os dias contados, já está em completa decadência, né? Como eu disse, essa decadência é representada aqui no livro através do clã Menezes, que é um representante da velha aristocracia rural que tem uma chácara ali no interior de Minas Gerais. E é um círculozinho bastante fechado, bastante endógeno até, onde a galera da cidade ali ao redor dessa chácara não conhece exatamente o que está ali, o que realmente conhece, não sabem quem são aquelas pessoas. Tudo que a gente sabe sobre o clã dos Menezes é fruto de fofoca, fruto de diz que diz e viu fazer, e coisas do gênero, né? Até por isso, esse livro se estrutura bastante com a fofoca como um dos elementos principais que vão levar a obra para frente. Isso é bastante fascinante. A gente vai ter uma narrativa aqui que é bastante fragmentária. A gente vai ter um livro aqui vai ser composto por documentos, por cartas, depoimentos, confissões, fofocas mesmo de vários personagens. A gente tem tanto depoimentos dos próprios membros do clã Menezes, quanto de gente da vila ali na cidade, nas imediações. O leiteiro, a Ana, que é uma guria que vem lá do Rio de Janeiro, ou seja, de uma cidade que é muito mais moderna e que representa essa nova ordem, que é uma ruptura bastante violenta com a velha ordem, representada pelo ruralismo ali com os Menezes, que vai aparecer, e ela também vai ter a voz dela, né? Então, você nunca tem aqui o fato nu e cru contado por um narrador sem nenhum viés. Todas as pessoas que estão falando aqui, cada uma delas tem um viés próprio e não conhece o fato cru objetivo. Todo mundo só conhece uma faceta da verdade a partir da percepção da própria pessoa do que aquele fato aconteceu, sem ter nenhum tipo de acesso aos sentimentos íntimos das outras pessoas que estão envolvidas ali naquele fato. Então, esse livro convida você a reconstruir a verdade a partir desse monte de fragmentos. Isso é tudo bastante interessante, é muito bem escrito. E a história, por assim dizer, a história que vai acontecer aqui, apesar dela não parecer tão aberta assim, você tem basicamente todos
todos os ramos da árvore principal da história se conectam de fato com a história, então você tem uma história bem fechadinha com começo, meio e fim. Apesar disso, tem no fim um plot twist, e apesar disso também, como tudo é simplesmente, no fim das contas, tudo realmente é um disque diz, mesmo que seja um disque diz muito compreensivo de praticamente todo mundo que está envolvido, você nunca tem exatamente a certeza daquilo que está acontecendo. Então, por isso tudo, é um livro bastante impressionante, fica aqui a recomendação. Novamente, Crônica da Casa Assassinada. Eu acabei nem falando sobre a história, né? Mas é justamente essa história da queda, não apenas só da queda da aristocracia rural, mas também a questão do enfrentamento do velho com o novo. Então, como eu mencionei, a Nina, que é uma carioca, vai ali para Minas Gerais. Ela é trazida pelo Valdo, que é um dos 3 irmãos ali da geração atual de Menezes, que tem a fama de ser um mulherengo. E como ele traz uma mulher que é de uma capital, que tem valores bastante diferentes dos valores patriarcais que estão representados ali nos Menezes, isso vai criar uma série de tensões, onde a Nina vai ter pessoas que gostam dela, pessoas que detestam ela, pessoas que querem ou não que ela esteja ali, e tudo isso é bastante interessante. A Nina tem uma espécie de um fogo interno que propele ela para ser uma pessoa que cultiva a liberdade, e isso vai ser o principal motorzinho que vai fazer todas as intrigas girarem aqui no livro. Então, um clássico da literatura brasileira, fica aqui enfaticamente essa recomendação de um livro, sim, fantástico. Nosso próximo livro, quinto livro aqui da lista, é o Contos da Palma da Mão, do Yasunari Kawabata. Esse aqui é um autor que é muito mais reconhecido pelos romances dele, então livros como País das Neves, A Casa das Belas Adormecidas, Mil Tsurus. Mas me parece que, para realmente entender o que é o Kawabata, esse daqui é o melhor livro. É uma coletânea de mais de 100 contos. Tem quase tudo que o Kawabata publicou nesse formato ao longo dos anos. Quase tudo, tem alguns que não estão nessa coletânea. O fato que, bom abrir um parênteses, né? Contos da Palma da Mão é como o Kawabata chama os contos que ele escreveu. Então, assim como o Balzac tem a Comédia Humana, que é o conjunto inteiro da obra dele, Contos da Palma da Mão é o conjunto de todos os poemas que o Kawabata escreveu. Apesar disso, você tem inúmeras versões desses Contos da Palma da Mão. Esse daqui tem uns 106, eu acho, alguma coisa assim, 100 e alguma coisa. Eu sei que no total tem 140 e alguma coisa, então tem umas partes que não estão aqui. E principalmente tem algumas edições gringas que tem 70 cravado. E aí foi feito, evidentemente, uma seleção. Mas se você quiser ler esse livro, eu recomendo essa tradução aqui da Meiko Shimon, que saiu pela Estação Liberdade, que é mais abrangente do que a maioria das edições que não são edições em língua japonesa que a gente tem. Até essas é um pouco difícil de achar aqui no Brasil. Mas enfim, eu acho que é interessante porque o Kawabata ele vai ter um estilo que é muito conciso, muito breve. Isso se reflete tanto nos contos quanto nos romances, né? Geralmente a galera não entende tanto os romances dele, porque é tudo descrito com uma sutileza e uma brevidade que parece que não tem um ponto central, não tem uma terra firme para você se firmar e entender. Isso aqui está falando disso. Né? Nos contos isso também acontece, mas eu acho que o interessante de se notar aqui é como que esse estilo breve se estrutura dentro aqui desses contos, que é o mesmo jeito que geralmente os capítulos dos romances são construídos. Né? Geralmente você vai ter uma sequência de frases curtas, concisas e bem objetivas, que vão, cada uma delas, paulatinamente adicionando elementos visuais de personagens, de sentimentos, e isso vai criando uma paisagem mais ou menos totalizante depois que essas descrições são completadas. A partir daí, o estilo muda um pouco,
e aí você começa a ter descrições do que os personagens vão fazendo. Então você tem um storytelling um pouco mais convencional. Nesse sentido, é como se você visse, como se ele estivesse descrevendo a primeira foto de um filme, de um curta-metragem, e a partir daí as coisas fossem se movendo e você visse o curta-metragem realmente passando. E aí no final, geralmente na última página, no último parágrafo, você tem um ponto de ruptura que geralmente é contado como uma metáfora de uma mudança brusca, de uma transformação que acontece com os personagens ali do conto. Então isso é tudo muito sutil, tudo muito interessante. Por essa brevidade, é como se o Kawabata estivesse criando gradações de emoções, de uma paisagem interior dos personagens, e a relação deles vai se transformando conforme as estações do tempo, né? Mentalmente eu comparo muito o estilo do Kawabata nesse sentido ao chá, porque um bom chá, isso é muito sutil também, um bom chá, conforme a temperatura dele vai mudando, o gosto dele muda um pouco. Algumas notas ficam mais abreviadas, elas somem um pouco, outras ficam mais acentuadas. Isso acontece com café também. E é tudo muito sutil, é tudo muito nas entrelinhas, assim, é tudo também muito pelo que não é dito. Então, me parece muito que esse estilo do Kawabata que a gente vê aqui, né, como dos contos, o conto se opera como uma espécie de laboratório para essa forma de escrever, que também aparece nos romances, mas me parece que aqui no conto isso está muito mais localizado, muito mais evidente, né? Tanto que, como são todos os livros, todos os contos que o Kawabata escreveu, a gente vai ter aqui a obra da vida inteira dele. Então é muito interessante porque, conforme, já que esses contos estão colocados em ordem cronológica, você vai vendo como que tanto o estilo dele vai amadurecendo, quanto os temas que ele vai abordando vão mudando um pouco. Então, os primeiros contos são até um pouco mais breves, mais parecidos até com poemas em prosa, e vários deles lidam com questões de, por exemplo, lendas rurais do Japão, tipo um folclore mesmo, e conforme ele vai amadurecendo, isso vai mudando, os contos vão ficando um pouco mais longos e os temas também vai mudando, né? Conforme ele vai ficando mais velho, o tema da senilidade e da relação da pessoa com a morte vai aparecendo, que é uma coisa que ele já lidou nos romances, enfim, né? Todos esses temas que ele vai abordar aqui, a senilidade, a questão da mulher, a questão das relações entre homem e mulher, os sentimentos, tudo isso daqui já foi escrito nos romances, então me parece que tanto por representação do estilo quanto da temática, esse daqui é o melhor livro para representar o Kawabata. Então novamente fica a recomendação enfática desse Contos da Palma da Mão, desse autor, para mim o melhor livro do Kawabata. Quer dizer muito porque esse autor realmente é bastante impressionante, né? O sexto livro é um livro que eu não tenho aqui em mãos porque ele está emprestado, mas é um classicaço que também dispensa apresentações. Estou falando do Ensaio sobre a Cegueira, do José Saramago, um dos maiores escritores portugueses da história, já ganhou Nobel e tal. E é um livro também bastante triste. Acho que esse daqui é um livro mais brutal de todos que eu trouxe aqui. É realmente um livro só sobre desgraça. Caso você não conheça ele, o Ensaio sobre a Cegueira é um livro que vai falar sobre uma epidemia de cegueira que se alastra ali. Vai pegar primeiro um velhinho que está passando de carro numa avenida, daí ele para ali no sinal e de uma hora para outra ele fica cego, só que não é uma cegueira normal. Geralmente a cegueira normal você vê tudo preto, aqui não, você vê tudo branco, como se fosse um grande mar de leite, né? É assim que o livro vai descrever essa cegueira, como um mar de leite. E aí alguns transeuntes vão ajudar ele, né? Vão levar ele para casa. E ao longo de alguns dias a gente vai vendo mais casos. Então a mulher dele fica cega. Uma garota que está passando na rua também fica cega. Ele vai no oftalmólogo.
E esse médico dos olhos também fica cego depois de estudar um pouco essa questão. E cada vez mais as pessoas vão cegando até onde os olhos não veem, assim, né? E ninguém consegue descobrir exatamente o que é que está causando essa cegueira. Ninguém consegue descobrir até que o pior aconteça e todo mundo fique cego. Né? Se é algum micróbio, se é uma epidemia que se passa pelo ar, ninguém sabe. Né? Isso é um grande mistério. O fato é que uma peste aparece e acomete todo mundo. E esse é um livro que vai escancarar muito como que as nossas instituições talvez não estejam preparadas para lidar com uma coisa desse tamanho. Né? Eu comecei esse vídeo falando um pouco sobre a pandemia e me parece que é um pouco irônico, de uma forma bastante triste, né? Que a gente tenha passado por isso depois disso. Tem alguns livros que falam sobre pandemias nesse sentido, né? Aqui é uma pandemia porque me parece que está restrito a Portugal. Pelo menos a gente não tem informação de onde que se passa, então pode ser em qualquer lugar. Mas como é um português, vamos assumir que é Portugal aqui, né? Mas a gente tem outros livros, como por exemplo A Peste, do Camus, que é um dos livros que eu mais gosto desse escritor, que vão lidar um pouco sobre essa questão da epidemia, né? Então é bastante triste, eu não sei se é recomendável a gente, depois de sair desse trauma societal, ler esse tipo de literatura, mas o fato é que esse livro é muito bom, né? O que a gente vai ter aqui é uma reversão a um estado de tribalismo. O que vai acontecer é que todo mundo vai ser mandado a princípio para uma, antes de todo mundo ficar cego, a galera vai ser mandada para alguns manicômios. Essa é uma decisão que é tomada por motivos políticos. Isso é um detalhe importante. E a mulher do médico dos olhos, ela não fica cega, mas ela mente que fica cega para poder acompanhar o marido. E aí ela vai ser uma pessoa que tem olhos numa terra de cegos. Né? Então, ali vai ser uma terra sem lei, já que os cegos vão ser jogados ali para se virarem rapidamente, como alguém consegue entrar ali com uma arma de fogo. A gente vai ter a instauração da lei do porrete. Então, uma espécie de estado se instaura ali, baseado mesmo na lei do porrete. Isso mostra uma reversão a esse tipo de tribalismo, né? E o que o Saramago está tentando falar aqui é que o ser humano é uma pessoa horrível, o ser humano é um ser detestável. Depois de algum tempo, né, eles conseguem superar esse obstáculo e eles vão andando pelas ruas, né, a mulher do médico, o médico e mais uma galera ali, entre eles, por exemplo, o velhinho que tinha sido a primeira pessoa a ficar cega. Eles vão andando pela cidade e a cada lugar que eles passam, eles vão vendo como que, pelo menos a mulher, né, vai vendo e relatando como que o mundo foi afetado. Então, acho que a grande questão dessa segunda parte do livro é como que a nossa sociedade não está pronta para lidar com esse tipo de deficiência. Então, imagine, o fato é que como todo mundo aqui tem, na média, a gente é maioria as pessoas que têm plenas capacidades motoras, né? Não é comum, pelo menos não é a norma, a gente ter pessoas com deficiências visuais. Então o mundo não é criado com essas pessoas em mente. Né? A gente até tem ações afirmativas de acessibilidade e tal, mas isso é uma coisa que precisa ser lembrada na hora, por exemplo, de criar você vai montar um prédio ali e você pensa, as pessoas precisam de cadeira de rodas, né? Então, o normal é você construir um prédio que não tem acessibilidade. Você precisa se lembrar disso. Isso não é o normal, não é a norma que a gente cria as coisas, a infraestrutura no mundo com vista à grande acessibilidade de todo mundo, né? Então, isso é um problema que o livro também escancara, principalmente nessa segunda parte. A gente não está preparado para lidar com esse tipo de questão. Esse é um livro que me impressionou bastante, sobretudo pelo aspecto técnico. A galera reclama um pouco alguns da prosa do Saramago, mas eu gostei muito. Eu fiquei com bastante vontade de ler outros livros do Zezé Saramago justamente por causa disso. A prosa dele é meio que uma árvore,
Então você tem a história principal, que o narrador vai contando, é um narrador em terceira pessoa, só que a cada ponto, a cada nó da árvore que ele vai contando, ele faz várias digressões, e muitas vezes isso passa por passar por cima de pontos finais e de vírgulas, e ignorar a estrutura gramática normal das frases, e isso é feito de forma a dar uma oralidade maior. Então, quando a gente está falando, a gente às vezes joga pela janela as normas da gramática, o que é o certo. E aqui o Saramago vai transportar isso um pouco para a literatura. E o fato é que essas digressões que ele faz vão ser pontos onde ele adiciona algum tipo de detalhe sobre um personagem, sobre um fato, ou só para aumentar, dar um detalhe para aumentar a desgraça humana. Isso tudo é muito bem feito para mim. Me parece que é um livro muito gostoso de ler. Então, talvez você discorde disso, mas de qualquer forma fica aqui a recomendação para, se você ainda não tiver lido ele, que você leia o ensaio sobre a cegueira do José Saramago. O nosso sétimo livro aqui é Nádia, do André Breton, que é um livro sobre o qual eu não pretendo falar em muita extensão aqui, porque é um livro que me cativou muito e eu quero falar bastante, mas aqui não é a hora. Estou tentando manter menos de 7 minutos para cada livro aqui, para não ficar um vídeo imenso, mas eu quero falar sobre esse livro em bastante detalhe, então uma hora eu faço um vídeo só para ele. No mínimo 20 minutos, porque se eu começar a falar eu não vou, e não me policiar, eu vou acabar gastando muito mais tempo do que tem nessa retrospectiva. Mas enfim, vale alguns comentários, né? Esse daqui é um livro da tradição surrealista, é do Breton, como eu mencionei, e a gente não vai ter aqui relógios derretendo ou maçãs flutuando, mas a gente vai ter a questão do flanar do artista pelas ruas de Paris, né? Então esse é um livro que é uma espécie de manifesto, uma espécie de Necronomicon dos escritores e artistas surrealistas, né? Coisa muito interessante. Ele é estruturado como uma espécie de diário. Além de texto, a gente também tem imagem, o que é uma coisa muito interessante e que foi possibilitada pelo avanço técnico da imprensa e pela fotografia. E principalmente, aqui a gente vai ter a relação entre o autor-personagem André Breton e uma mulher chamada Nadia, que é um espírito livre, uma espécie de uma mulher um pouquinho perturbada da cabeça, e que serve como um cartão postal para as ruas de Paris, por onde o Breton vai flanar. Ele vai oferecer para a gente uma espécie de um olhar de turista. Então, geralmente a gente tem, para mim, na minha cabeça, existe uma dualidade, né? Existe o olhar do turista, que é muito vasto em largura, mas é muito limitado em questão de profundidade, então você vê tudo, porque você está numa paisagem que não é familiar para você, você não conhece as coisas, então o turista tende a olhar para tudo e ver algo interessante em tudo, mesmo que não tenha. E existe o olhar da pessoa que é familiar ao lugar, quem mora ali, né? Você não vai ficar vendo todos os detalhes da rua onde você mora, mas você conhece ela com muito mais profundidade. E por isso a sua visão é um pouco mais limitada, só que mais profunda. Então, para mim, existe essa dualidade. E aqui, o olhar do flanador é um pouco complexo, porque ao mesmo tempo que é um meio do campo, não é nenhuma das duas coisas. Essa é uma teoria que sobre a qual eu tenho pensado bastante, sobre esse olhar do flanador de você encontrar o surrealismo naquilo que é apenas o cotidiano, que é uma coisa que o Mircea Cartarisco vai lidar também no Solenoide, que é o livro que eu coloquei aqui como o primeiro da lista, e é muito, muito interessante, né? Então aqui no livro a gente vai ter temas como, nessas deambulações do Breton por Paris, a gente vai ter temas como a obliteração e a reconstrução da identidade, a relação entre destino, a necessidade e o acaso, e o lugar do artista, do espírito livre, numa sociedade capitalista. Sobre isso me parece que tem um trecho bastante interessante. Aqui tá na página 120 dessa minha edição, né? Vou começar pela metade, mas acho que dá para entender bem. A bem conhecida ausência de fronteira entre a não loucura e a loucura não me dispõe a conceder um valor diferente às percepções e ideias que são o fato de uma e de outra.
Há sofismas infinitamente mais significativos e mais pesados de porte, densos de alcance que as verdades menos contestáveis. Revogá-los como sofismas é ao mesmo tempo desprovido de grandeza e de interesse. Se eram sofismas, pelo menos, devo a eles haver podido soltar a mim mesmo, aquele que do mais longe vem ao encontro de mim, o grito sempre patético de quem vem lá? És tu, Nádia. É verdade que o além, todo o além esteja nessa vida? Não te ouço. Quem vem lá? Seria apenas eu? Serei eu mesmo? Então, o Breton fornece pra gente aqui uma resposta bastante enfática e inequívoca, que é a última linha do livro. A beleza será convulsiva ou não será? E eu li, enfim, eu li esse livro por essa edição aqui da editora Sem Cabeças, em tradução do Ivo Barroso, que, se eu não me engano, é o mesmo tradutor da edição da Kozak, né, falecida editora Kozak. E fica aqui essa enfática recomendação do Nádia, que é um livro impressionante sobre o qual eu pretendo falar bastante aqui no canal. O último livro aqui da lista é esse Alma Corsária, da escritora carioca Cláudia Roquette Pinto, da poetisa, melhor dizendo, lançado pela 34. E é um livro, assim, bastante bonito, bastante sensível. Eu comprei ele basicamente porque eu estava querendo ler um pouco mais de poesia, e o nome Alma Corsária e a descrição desse livro no site da 34 me interessaram bastante. E evidentemente que se esse livro está nesse vídeo aqui, esse primeiro contato com o trabalho da Cláudia foi um contato bastante positivo. Realmente eu gostei bastante desse Alma Corsária, que é um livro que vai trazer aqui algumas impressões subjetivas sobre o cotidiano, o corpo, as coisas ao redor, a natureza, as situações. Existe uma... As descrições aqui são de uma clareza, de uma beleza e às vezes até de uma violência bastante intrigantes, né? Então é uma subjetividade que é bastante intensa, assim. Eu consigo pensar bastante nesse livro em termos de uma comparação meio indireta com a Clarice Lispector. Me parece muito que esse livro me lembra A Paixão Segundo o GH, que apresenta assim uma crise de identidade que é colocada através de uma sequência de impressões subjetivas que são extremamente intensas. Então essas sensações físicas dão lugar a uma crise existencial de identidade da autora, né? E aqui é como se a Clarice Lispector tivesse chego naquela síntese no final da Paixão sem ter que passar por tanto sofrimento. Então tem um poema aqui bastante interessante que se intitula Queda, que é o que eu gostaria de ler aqui para este vídeo. Com a força aspirante de uma queda, senti toda a paisagem esboroar. A pedra em seus limites diluídos, e vi que tudo em mim tinha ruído. Caía, mas para dentro, corpo adentro, em tombo lento e tanto mais difícil, quanto mais me esforçava por detê-lo. Um pesadelo digno de Alice, queda livre até a toca do coelho. Caía como um prédio que implodisse, a própria revelia, quando tudo, a que aspirava é construir-se, e fosse esse o seu último pedido. Enquanto isso espiralado eu ia, descendo pelo tubo. Caía, como se nunca tivesse antes caído. Mais cedo ou mais tarde, eu aterriço. Então é um poema bastante impressionante para mim. E é um livro bastante íntimo, né? A gente vai ter aqui nesse livro as sessões Alma Corsária, que são poemas íntimos como esse que eu recitei agora. Tem o Na Estrada, que são poemas de viagem. As Horas Nuas, que são mais corporais. Poemas do Rio, que se refere ao Rio de Janeiro, como mencionei, é uma autora carioca. Escritos da pandemia, pra gente nunca esquecer. E no final tem uma sessão que é bem intrigante, que se intitula Resumo da Ópera, que vai trazer aqui algumas reflexões sobre o processo de envelhecimento. A gente tem o poema dos 50 anos, o poema dos 51 anos, um outro intitulado Aos 57, finalmente o Resumo da Ópera. É um livro muito bonito, muito sensível,
E se você gosta de poesia, eu recomendo fortemente que você entre em contato com essa obra aqui. Como eu mencionei, esse livro me remete um pouco a Clarice Lispector. E nesse sentido, né, é bastante interessante porque, por exemplo, aqui a autora vai partir dessa sensibilidade muito aguçada que vai permitir a ela comparar uma flor com uma explosão de cor. Então as poesias vão ser muito vivas, muito vibrantes, muito intensas. Então, se tudo isso interessou a você, fica aqui a recomendação desse Alma Corsário. Também, se não me engano, esse ano a Cláudia vai lançar uma coletânea de alguns poemas mais antigos dela, então eu estou animado para esse lançamento aí. É algo que eu espero para esse ano de 25. Muito bem, essa foi minha retrospectiva. Eu li mais coisas que me impactaram bastante, mas eu acho que essa daqui tá uma seleção bastante justa e honesta. Né? Para esse 2025, eu pretendo aqui no canal fazer uma leitura coletiva de O Tempo e o Vento, do Érico Veríssimo, que é um livro que eu já comecei aqui em janeiro. Aqui eu li O Continente volume 1. E assim, é um livro que, se não me pegou profundamente, eu, pelo menos eu reconheço que ele é muito bom, muito complexo, traz várias reflexões e acho que esse projeto de traduzir o Rio Grande do Sul num grande épico de prosa deu muito certo. Então eu pretendo fazer aqui. Fica aqui o convite, caso você queira ir lendo comigo, vou ler um volume por mês e mais ou menos no mês seguinte eu faço uma síntese e publico um vídeo aqui. Então fica aqui o compromisso de, em fevereiro, eu publicar um livro falando um pouco sobre o primeiro tomo do Continente. No mais, é isso. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que seu 2025 dê tudo certo, que você consiga ler tudo e que você goste das suas leituras. E principalmente que você continue aqui, se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal. Dê like, comente aqui como que foi o seu 2024, comente suas metas para 2025. E com tudo isso posto, eu vejo vocês na próxima ocasião com a próxima terceira coisa.